Reportando ao passado centenário que marca a chegada da ferrovia em Catalão, admiráveis artistas catalanos expõem suas habilidades nas pinceladas, nos presenteando com as obras plásticas pertencentes ao acervo do Museu Municipal Cornélio Ramos de Catalão, expressando por meio da materialização de imagens e de formas dos seus ricos imaginários para o real. Assim descrito pela professora e pintora doutora Maria Imaculada Cavalcante, como a seguir. Este quadro de 2003 expõe a chegada da Estrada de Ferro em Catalão, de Robson Antônio da Silva. É uma apresentação histórica da construção da Estrada de Ferro de 1900 a 1920 na cidade de Catalão. Fato importante para o desenvolvimento da cidade e região. O quadro possui uma luz radiante, dando bastante nitidez à paisagem e criando uma atmosfera alegre e uma visão poética do espaço representado. Neste segundo quadro, assinado por Rose Miller Salomão, sem título, de 2003, em óleo sobre tela. É dividido em 4 partes, retrata diversas faces da construção da cidade de Catalão. No alto à direita, vê-se o Morrinho do São João, com sua igreja, um dos símbolos da cidade, lugar bucólico e repleto de lendas que marcam a nossa memória oral. À esquerda aparece o imponente edifício da família Fayad, construído no centro da cidade, e sobre ele, em destaque, uma lâmpada, brilhando, representando a chegada da energia elétrica. Logo abaixo aparece o primeiro prédio do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, a primeira escola para moças de toda a região, administradas pelas Irmãs Agostinianas. No terceiro quadro, a pintora Alice Margarete Dulens recria com desenvoltura parte da história arquitetônica da cidade. Engenhos, Coronéis e Escravos de Catalão, em óleo sobre tela, de 2003. Um quadro rico em imagens da cidade. Além das 2 figuras representando o senhor e o escravo, vemos um quadro dentro do próprio quadro, representando uma fazenda da região. E ainda o Morro de São João, a Igreja do Rosário, um terno de Congo, um recorte da cidade, uma máquina de ferrovia. Tudo sob uma visão bem contemporânea da arte. A pintora rompe com o academicismo, dando às imagens uma aparência desordenada, criando uma perspectiva particular para retratar a história da cidade. O quadro é uma composição criada pela fantasia, onde, sem deixar de pintar aquilo que deseja, a artista sente-se livre ao escolher as representações pictóricas. Neste mural gigante na fachada da entrada da UFCAT de 2016, o artista Deonis Barros deu destaque para a ferrovia, expondo magistralmente a enorme máquina a vapor sobre trilhos, sendo ela a personagem central de todos os marcantes elementos históricos, serpenteando com o comboio ferroviário, caudaloso e magistralmente ela, impositiva nas paragens da Atenas de Goiás. A imponente máquina de ferro, que expirava fumaça e fogo, num atônito admirável mundo novo, chega a Catalão. Não há nenhuma capacidade emocional de descrição deste impacto vivenciado pelos moradores da época, em que tudo era movimentado em tropas de sela ou de carga, incluindo os carroções e carros de boi, tido até então este veículo de tração animal como sendo o gigante do sertão, em sua capacidade de transportar até 1 tonelada de carga, mas muito limitado em sua velocidade e longas distâncias, cadenciado nas passadas dos bois. Mas o trem chegou e agora? É a demarcação do tempo da modernidade, vindo de outros lugares, envolto das maravilhas das máquinas a vapor. É o épico da era da Revolução Industrial. Catalão é cooptada pela modernidade que possibilita a movimentação de pessoas com um certo conforto e abrigados das intempéries. Em destaque para esse exemplar da Rio Negro 1, que possui um reboque acoplado para armazenar água e combustível, como a lenha seca ou o carvão mineral para o aquecimento
aquecimento da água, até atingir a alta temperatura e produzir vapor com a pressão capaz de impulsionar os potentes cilindros, dando atração e movimento. Méritos para os reconhecidos trabalhadores que, de sol a sol, derramavam suor, incluindo algumas mulheres e até crianças, que, munidos de ferramentas manuais, já que todo o traçado da linha férrea era feito por trabalho manual, para escavar os cortes, denominados de cavas ferroviárias, e aterrar os vales e grotas, os desníveis topográficos dos terrenos irregulares do Planalto Central. Trabalho árduo no manuseio de ferramentas manuais para vencerem as resistências das rochas e do chão cascalhento, como estes registros das evidências ainda indeléveis nas paredes escavadas no corte ou cava do Morro de Santo Antônio. Então, esculpidos no início da primeira década do século XX, ou mais precisamente por volta de 1912. As marcas do tempo, hein? Desses trabalhadores que passaram por 1912. Nestes ambientes das curvas e cortes da região do bairro São Francisco, ou possivelmente próximo aos terminais das mineradoras, foi palco de um sensível episódio descrito e repetido. Este fato histórico violento conhecido como a Matança dos Ferroviários. O fato se iniciou com uma desavença ocorrida em uma noite no início de fevereiro de 1916, em que culmina com a morte de uma senhora do Baixo Meretrício, que tinha envolvimentos amorosos com os chefes políticos e da força de segurança local. Ela recusa os assédios do maquinista e folguista, sendo o estopim para gerar o conflito entre a turba dos ferroviários e os membros do mandonismo local. Impossível fazer a vingança naquele momento, mas acostumados com o modus operandi da tocaia, assim procede o conflito, obstruindo a passagem com pilhas de dormentes da composição da locomotiva Maria Fumaça, com as gôndolas abarrotadas de trabalhadores, incluindo mulheres e crianças, no retorno da jornada laboriosa. Neste episódio fatídico, ocorre o tiroteio, culminando com mais de uma dezena de vítimas fatais no local e mais algumas posteriores, incluindo crianças e mulheres, e um tanto muito superior de feridos. Essa tragédia faz com que a construção deste ramal em direção à capital, Belo Horizonte, ficasse paralisada em mais de 3 anos e tendo repercussão negativa nacional, impondo ao município os adjetivos inóspitos e insolentes. Os tratados culturais, literários e da historicidade dão conta da profusão que se formou ao longo da antiga Estrada de Ferro Goiás, que chegou a Catalão em 1913, sendo um prolongamento da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Nesta fotografia marcante de 1929, ou seja, após 16 anos da magistral inauguração da primeira estação ferroviária, registra um momento lírico para recepcionar alguma autoridade. Perfilados atrás de todos, tem-se vários jovens em trajes militares com seus capes, lembrando a presença de uma banda de música, sempre presentes nessas ocasiões. Executavam repertórios marcantes de marchas e dobrados. 3 fatos marcantes com a chegada da ferrovia a Catalão valem ser registrados aqui. A construção e existência de gigantescos armazéns de entrepostos ao longo da ferrovia, como verdadeiros cais de portos litorâneos para o comércio de produtos manufaturados.
A chegada e o funcionamento em Catalão da maravilhosa Locomove, que era descascadora de arroz ou beneficiadora de arroz. Existiu em Catalão 2 exemplares destas máquinas até o final da década de 1960. O terceiro fato se relaciona com este ambiente e com estas águas tremulantes, que era a existência nestas imediações de uma hospedaria ou de uma casa de tolerância entre a década de 1920 e 1930. Comandada por uma senhora, em que este refúgio foi denominado de Lagoa da Mogiana, em alusão à ferrovia para homenagear o possível local de nascimento desta cafetina, da cidade de Mogi. Este impulso desenvolvimentista pela chegada da ferrovia perdura até a continuidade das obras em direção à capital Goiânia, pois passada a fase áurea, Catalão entra em declínio, que pelos desígnios faz a imersão e segue de volta ao anacronismo histórico. Dentre tantos encantos, fascínios, êxtase e deslumbramentos ocorridos com a chegada da ferrovia a Catalão, destaca-se o aporte de personalidades ligadas à ciência, medicina, administração, instrução e educação, dentre tantos profissionais. É a Catalão dos chegantes desembarcavam nesta plataforma secular. Neste contexto, faz-se necessário registrar singularmente parte da vida e obra do Sr. Cornélio Ramos, o patrono do Museu Ferroviário de Catalão, Goiás, e assim imortalizado nesta sublime homenagem e vivenciado a cada dia no cotidiano dos catalanos. O magistral poeta e escritor que aqui desembarca para ser o chefe da estação ferroviária, o Sr. Cornélio Ramos, reconhecidamente pelos seus feitos, quer como nobre funcionário da rede ferroviária, quer pelo envolvimento na cultura, na escrita e nas narrativas memorialistas de Catalão, hoje figura como honorífico patrono do Museu Histórico Ferroviário Municipal Cornélio Ramos, valendo assim neste contexto celebrar com o épico Por que os sinos dobram. Tempos outros da atualidade na vida catalana, a ferrovia sobreviveu às grandes transformações do modal de logística e de transportes de cargas a longas distâncias. A memória e a história lembram das pioneiras Maria Fumaça, impulsionadas por caldeiras a vapor, alimentadas por água e lenha. Assim chegamos à era das modernas megalomaníacas eletrodiesel, que hoje transitam pelos mesmos trilhos de outrora, cortando o centro da cidade de Catalão. Como um concerto musical, este conjunto de sonoridades combinam as notas do som ruidoso do potente motor, combinado com as badaladas de um pequeno sino, os silvos dos atritos entre rodas de aços com os trilhos, distinguindo os apitos regentes da potente buzina elétrica. Este ramal ferroviário é parte da rica herança das grandiosas transformações econômicas e sociais que a cidade de Catalão vivenciou e, desta forma, lembram das narrativas, dos risos e dos dramas sociais como os descritos no livro do Riso e do Esquecimento, de Milan Kundera. A nostalgia e o saudosismo é também ecos do passado.